Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 6 da terceira prova de cálculo que foi dada no segundo semestre de 2021. A questão é o seguinte: para números reais alfa positivo e beta, consideremos a função dada por essa lei aqui, onde o x pertence ao intervalo 1/4 de alfa até 3 meses de alfa. Sabe-se que 17 e 10 são os valores de máximo e mínimo de f. A pergunta é: quanto vale alfa ao cubo mais beta? Então, para resolver esse exercício, a gente precisa determinar quais são o quê? Os pontos críticos da função, que são os candidatos, né, a máximo absoluto e a ao mínimo absoluto. E a gente também precisa calcular a função f nos extremos desse intervalo, que também são candidatos a máximo e mínimo absoluto, certo? Depois, o que a gente vai fazer é comparar os valores de f encontrado, sabendo-se que 17 é o de máximo e 10 é o de mínimo, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos derivar a função f, para determinar os pontos críticos. Nós temos que a função derivada de f é dada por quanto? 6x² menos 18αx mais 12α². Então, isso aqui implica que a derivada de f em x vai valer zero. Se somente se 6x² menos 18αx mais 12α² for zero, se somente se, aqui eu vou dividir por 6, x² menos 3αx mais 2α² for zero. Então, agora a gente sabe como resolver isso, a gente resolve por Bhaskara. Então, se somente se x for quanto? 3α mais ou menos 9α² menos 4α², isso tudo dividido por 2. Isso aqui é igual a 3α mais ou menos raiz de 9α². Aqui eu errei, né? Aqui é 8, menos 8α², isso é α² sobre 2. Então, como a gente sabe, por hipótese, que o alfa ele é positivo, então isso aqui fica como 3α mais ou menos alfa sobre 2. Então, os candidatos, né, à solução dessa equação vão ser 3α mais alfa, 4α, dividido por 2, 2α. E o x2 vai ser 3α menos alfa, 2α, dividido por 2, alfa. Certo? Então, esses são os candidatos. Só que, como x1 igual a 2α não pertence a esse intervalo de definição da função f, então, alfa, f de alfa, ele vai ser o único ponto crítico de f. Certo? Então, recapitulando, é porque 2α não pertence ao intervalo aqui de definição. Então, a gente tem que o único ponto crítico de f é alfa, f de alfa, já que, assim, se nós olharmos para a função derivada, é um polinômio, está definido para todo x, então não tem nenhuma indeterminação, né? Então, mas isso não significa também, assim, que os extremos não sejam o máximo ou o mínimo. A gente achou um ponto crítico, certo? Então, agora o que a gente faz é calcular f de alfa. Quanto vale f de alfa? Vamos olhar para a lei da função. Vai ser 2α ao cubo menos 9α vezes α² mais 12α² vezes alfa mais beta. Ou seja, isto vale 2α ao cubo menos 9α ao cubo mais 12α ao cubo mais beta. Isso é igual a 5α ao cubo mais beta, certo? Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo agora, a gente vai calcular f nos extremos do intervalo. Então, quanto vale f avaliado em 1/4 de alfa? Isto é, 2 vezes 1/4 de alfa ao cubo, menos 9α, que multiplica 1/4 de alfa ao quadrado, mais 12α², que multiplica 1/4 de alfa mais beta. Isto é igual a 2α ao cubo sobre 64, menos 9α ao cubo sobre 16, mais 12α ao cubo sobre 4 mais beta.
Isso aqui é igual, vamos tirar o mínimo aqui. Isso vai dar alfa ao cubo menos, aqui vai ser por 16, então vai dar 18 alfa ao cubo mais 96 alfa ao cubo mais beta, certo? Então, aqui a gente tem que isso é igual a 79 alfa ao cubo sobre 32 mais beta. E esse número aqui, ele é menor que 3 alfa ao cubo mais beta. Então, a gente já sabe quanto que vale f avaliado em 1/4 de alfa. Agora, vamos avaliar f em 3 meios de alfa, que é o outro extremo do intervalo. Isso é 2 que multiplica 3 alfa, aqui é por 2, desculpem, dividido por 2 ao cubo, menos 9 alfa, que multiplica 3 meios de alfa ao quadrado, mais 12 alfa ao quadrado, que multiplica 3 meios de alfa mais beta. Então, isso aqui fica como 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, então vai dar 54 sobre 8 alfa ao cubo, menos 9 vezes, aqui é 9, 81 sobre 4 alfa ao cubo, mais 36 meios de alfa ao cubo, mais beta. Então, tirando o mínimo aqui, sobre 4 vai dar 27 alfa ao cubo, menos 81 alfa ao cubo, mais 72 alfa ao cubo, mais beta. Isso aqui é igual a 18 quartos de alfa ao cubo mais beta, e isto é menor que 5 alfa ao cubo mais beta. Então, o que a gente precisa fazer agora? Comparar esses valores encontrados. Então, nós chegamos que f de 1/4 alfa é menor que f de 3 meios alfas, que é menor que f de alfa. Então, por quê? Porque a gente determinou que f de alfa é 5 alfa ao cubo mais beta, e a gente sabe que alfa é uma função que positiva. Aí aqui a gente determinou que f avaliado em 1/4 de alfa é menor, é um número menor que 3 alfa ao cubo mais beta, então vai ser o menor deles. E f avaliado em 3 meios de alfa é menor que 5 alfa ao cubo mais beta. Estamos sempre usando o fato que alfa é positivo. Então, nós já sabemos quem vai ser o nosso mínimo e quem vai ser o nosso máximo. Então, por hipótese, a gente já sabe que qual é o menor valor? Por hipótese, o menor valor é 10. Então, 10 é f de 1/4 de alfa. Só que a gente sabe quanto que vale 1/4 de alfa. A gente calculou um f avaliado em 1/4 de alfa, que é 79 alfa ao cubo sobre 32 mais beta. Então, isso aqui implica que 79 alfa ao cubo sobre 32 mais beta vale 10. E a gente sabe que 17 vai ser f de alfa. E a gente sabe quanto vale f de alfa, que a gente calculou, que é 5 alfa ao cubo mais beta. Então, isso aqui nós temos que 5 alfa ao cubo mais beta vale 17. Vamos chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. Se nós fizermos 2 menos 1, o que a gente encontra? Nós encontramos 5 alfa ao cubo menos 79 alfa ao cubo sobre 32. Aí vai ficar aqui beta menos beta, vai cancelar. Isso vai ser igual a 7. Então, isso aqui implica que 160 alfa ao cubo menos 79 alfa ao cubo, isso tudo dividido por 32 vale 7. Isso aqui implica que 81 alfa ao cubo sobre 32 vale 7. Isso implica que alfa ao cubo é 224 sobre 81. Vou chamar isso aqui de 3. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir 3 na equação 2. Então, substituindo 3 em 2, o que a gente obtém? Que beta vale 17 menos 5 alfa ao cubo. Isso é 17 menos 5 vezes 224 sobre 81. Isso aqui, se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar em 257 sobre 81. Vou chamar isso de 4.
Então, por 3 e 4, o que a gente obtém? O nosso objetivo final, que é alfa ao cubo mais beta. Isso vai ser 224 sobre 81, mais 257 sobre 81. Isso vale 481 sobre... Desculpem, sobre 81. Então, finalizamos o exercício aqui. Então, só recapitulando, o que a gente fez para resolver esse exercício? Nós verificamos nos pontos críticos o valor de f. Qual é o valor de f nos pontos críticos? A gente encontrou só um ponto crítico nesse intervalo de definição da função f. Avaliamos f nos extremos do intervalo e verificamos qual desses valores era o maior, qual era o menor, e usamos a hipótese que o menor deles era 10, o maior era 17, e conseguimos fazer assim, resolver esse sistema e determinar quanto vale alfa ao cubo mais beta. Então, é isso.